Como eu disse na aula sobre a primeira onda, ela foi muito marcada, né, sobre a inserção das mulheres no mundo masculino. Então, algo que foi muito marcado foi essa questão da propriedade privada do trabalho. Então, algo interessante e importante da gente entender é que quando a mulher se casava, toda a sua propriedade era passada para o homem, né, que era o responsável provedor ali da casa. E quando acontecia do seu marido falecer, todos os seus bens eram passados para algum outro homem, seja um tio, seja um primo, etc. Isso não tem nada a ver com machismo. As mulheres não eram oprimidas por ficarem sem propriedade, elas eram tão protegidas que a sua propriedade era tão importante que ela tinha que ser preservada. Então, se toda a sua propriedade for passada para um tio, para um primo, enfim, azar desse tio, desse primo que vai ter que sustentar essa moça para sempre. Então, com esses bens, né, que o homem ele recebia, ele sustentava não só a mulher, como a casa, os filhos, enfim. Então, pode-se dizer que existia sempre, né, mulheres vivendo à custa dos homens. E na página 76 do livro da Ana Campanholo, né, Feminismo, Perversão e Subversão, ela fala o seguinte: na Inglaterra, por exemplo, mesmo após as reformas dos anos 1861, 81, 1920 e 1964, os homens continuavam obrigados a sustentar as mulheres. A lei permitia às mulheres ter e gastar dinheiro todos os dias, dinheiros que geralmente era tudo que o casal dispunha. Tem um livro do Martin Creveld que se chama O Sexo Privilegiado, onde em relação ao trabalho ele diz o seguinte: no que diz respeito ao trabalho, as mulheres sempre desfrutaram de mais privilégio do que os homens. A raiz dessa diferença de tratamento está nas características biológicas de ambos os sexos. Enquanto o trabalho era considerado um fardo, as mulheres, como os homens, faziam o possível para evitá-lo, mas ao contrário dos homens, contavam com a ajuda dos parentes do sexo masculino. Então, toda essa questão aí do trabalho e da propriedade estão muito, né, coligados ali, estão muito conectados. Até porque naquela época, a maioria dos serviços e trabalhos que tinham demandavam muita força, era muito pesado, era difícil, né? E como as mulheres sempre tiveram aí o suporte do marido em casa, elas não precisavam, elas não tinham a necessidade de ter que sair de casa e se colocar nesse lugar. Então, algo muito importante de você entender que quando te falarem, o movimento feminista te conquistou o direito de você trabalhar, isso é mentira, porque trabalhar nunca foi um direito, sempre foi uma necessidade, né? Tanto é que quando a gente fala em toda essa questão aí mais pro século XIX, sobre o trabalho e etc., a gente fala necessariamente das mulheres ricas, né? Porque as mulheres pobres desde sempre trabalharam, né? Elas tinham que trabalhar de alguma forma para se sustentar e etc., enfim. Então entender que o trabalho nunca foi um direito, mas sim uma necessidade. Tanto é que tudo que se remete a trabalho não é algo bom, né? Tal coisa foi muito trabalhosa, né? Te demanda trabalho, não é algo que você gosta. E os homens nunca tiveram essa opção de escolher poder trabalhar ou não. Já as mulheres sim, né? E naquele livro lá, Martin, ele completa falando o seguinte: compreensivelmente, a maioria das mulheres compelidas a trabalhar por circunstâncias econômicas continua a encarar o trabalho como um fardo. Como as estatísticas mostram, as mulheres costumam aproveitar a primeira oportunidade para fugir do trabalho. Isso significa que se uma mulher puder trocar suas 40 horas semanais de trabalho por 20 horas semanais, ela com certeza trocará. O homem não, ele já nasce sabendo que ele tem o dever e que deve ser cumprido de sustentar uma família e de ele tem que trabalhar até o fim de sua vida para aposentadoria, família, filhos, etc. E outro fator muito importante é que as mulheres elas sempre foram poupadas do trabalho, né? A gente sabe que as mulheres só foram inseridas no mercado de trabalho quando os homens tiveram que ir para a guerra e ficaram vagas sobrando e as mulheres ali foram inseridas, né, por vontade própria. Então, tanto é que a independência financeira para as mulheres nunca foi um fator que elas sempre lutaram, etc., principalmente mulheres daquela época, porque elas não precisavam trabalhar porque elas sempre tiveram tudo em casa. Na página 77 do livro fala assim: os fundos protegiam os bens das mulheres com tanta eficiência que era comum os homens criarem fundos em nome da mulher ou das filhas para se proteger contra os credores em caso de falência. Então existiam, né, fundos ali que protegiam as propriedades, os bens das mulheres tão bem que às vezes os seus maridos criavam aí fundos com o nome de sua filha ou de sua esposa para poder guardar os seus próprios bens, de tão bem guardado e preservado que eram as propriedades das mulheres. Aliás, sempre se supôs que mulheres sendo casadas ou não, né, não pudessem ganhar o seu sustento justamente para não ficarem à mercê, né, de trabalhos pesados ou difíceis que, como eu disse, eram os únicos que tinham na época. Então, se o marido era quem controlava os bens, era porque ele era responsável, né, por prover tanto para sua esposa quanto para os seus filhos. Tanto é que aí que a primeira feminista Mary Wollstonecraft disse, né, ela escreveu que as mulheres eram vestidas e alimentadas sem que precisassem fiar ou se esforçar. Porque como ela dizia, né, um pensamento muito diferente do que as verdadeiras feministas têm, ela dizia que as mulheres eram privilegiadas, né, por não precisar fiar ou se esforçar para ter alimento, moradia, etc.
E na página 79 do livro dela, ela diz o seguinte: na época proto-feminista em que o documento fundador do feminismo foi redigido no final do século XVIII, segundo estudo realizado com 1.350 famílias operárias em nenhuma década, no período entre 1780 e 1860, a participação dos maridos na renda familiar foi inferior a 55%. Às vezes, a participação do marido chegava a 83%. Assim, quando estavam empregados, os maridos sempre ganhavam mais que todos os outros membros da família juntos. Às vezes, eles ganhavam 5 vezes mais. Os 55% foram alcançados durante os anos 1840, a década da fome. Mas antes e depois o número é consideravelmente mais alto. As mulheres raramente contribuíam com mais de 25%. Por volta de 1850, quando o ideal doméstico se estabeleceu, a participação das mulheres na renda familiar diminuiu. Em 1890, na Europa e nos Estados Unidos, o trabalho feminino respondia por algo entre 1,9% e 3% da renda familiar. Na Tchecoslováquia, 40 anos depois da instituição do comunismo, as mulheres respondiam por apenas 12 a 22% da renda familiar. E 2 séculos depois, um levantamento publicado em 1986, muito mais recente, mostrou que todas as esposas empregadas entrevistadas ainda acreditavam que os homens devem se responsabilizar pelo sustento da família, e 80% dos entrevistados acreditavam que o homem que não proporcionasse digna condição à família devia ser condenado ao ostracismo, que era um tipo de punição da época. Então a gente consegue entender que sustentar, né, e se responsabilizar pela mulher e pela sua família, pelos filhos, não é uma função aí de moleza, é algo que realmente precisa de força, enfim. E o fim do século XIX e início do século XX foi um período de muita transformação para as famílias, principalmente para as famílias europeias e americanas. No entanto, diferentemente do que as feministas dizem, né, as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho por uma transformação social e não por uma luta, um movimento. Muitas mudanças que as feministas dizem ter conquistado nada mais é do que uma evolução natural da história. Então, no que diz respeito à entrada das mulheres no mercado de trabalho, nada mais foi do que uma entrada voluntária. Aqueles empregos que eram mais pesados, perigosos, as mulheres tiveram que entrar justamente para não passar fome, para não passar miséria e por aí vai. Então, naqueles empregos, né, que eram pesados e perigosos, as mulheres tiveram que ser inseridas justamente pela fome, pela necessidade ou pela guerra. Então, o movimento feminista não as colocou no mundo do trabalho, isso é apenas uma grande mentira. Bom, primeiramente, a Revolução Industrial na Inglaterra que trouxe aí uma alternativa de sustento às famílias que estavam desalojadas na época. Homens, mulheres, crianças, todos eles podiam ser inseridos, né, nesse ambiente tão hostil de trabalho dessas máquinas. Tanto é que o venerado socialista Frederick Engels diz o seguinte: ele escreveu que o trabalho nessas fábricas era alienante e as cidades eram imundas demais, nada parecido com a agradável e tradicional vida no campo de antanho. E Ana diz o seguinte: por esse ponto de vista, não se pode dizer que trabalhar como os homens trabalhavam tenha sido uma conquista na qualidade de vida, uma melhora na perspectiva econômica feminina. Então entendam que as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho por uma questão econômica e social e não por uma questão política. E as feministas conseguiram fazer os americanos acreditar que milhões de mulheres da década de 1950 foram libertas desse mal da vida do lar. Pois elas agora tinham o direito de uma vida fora do lar, mas o que realmente aconteceu é que o avanço tecnológico estava tão grande que estava facilitando tanto a vida das donas de casa em relação a lavar-louça, máquina de lavar, que acabava sobrando tempo para elas. Então elas não demandavam tanto tempo para ela fazer os seus deveres de casa. Então, quando as mulheres perceberam que elas sobravam mais tempo, tudo começou a fluir naturalmente. As mulheres foram ingressando no mercado de trabalho aos poucos e fizeram isso sem o feminismo. Então, foi a necessidade de inserir as esposas no meio de trabalho, né? Aqui no Brasil, foi ali no início do século XX, no processo ali de urbanização e industrialização. O mesmo aconteceu ali no período entre guerras e no início da Segunda Guerra Mundial. Então, como os homens estavam em campo de batalha, as mulheres preenchiam as vagas dos homens que estavam sobrando. E, em suma, nenhum desses fatores, inventores americanos, Segunda Guerra Mundial, Revolução Industrial, nada disso tem a ver com o feminismo. Então, você dizer que as mulheres trabalham apenas por conta do feminismo é totalmente desonesto. As mulheres entraram no mercado de trabalho, né, por conta de guerras, crises ou calamidades sociais. Então é isso, gente. Essa foi uma aula bem curtinha, mas era só para explicar para vocês, porque tem muita feminista que fala, né, como eu já desmenti a questão do voto, nossa, porque você só pode votar por conta do feminismo. Mentira, você só pode trabalhar por conta do feminismo. Mentira também.
Então, as feministas têm muito esse costume de pegar evoluções naturais da história e colocar como conquistas do movimento, né? Trabalhar nunca foi uma questão de direito, de conquista, sim uma necessidade, né? Em que as mulheres, como eu falei, entraram no mercado de trabalho de forma natural. Então é isso. Um beijo.